Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho, nessa manhã de 13 de maio, quarta-feira. Toda quarta-feira nós dedicamos a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa manhã nós já agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de amanhecermos em sua presença e porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos vivendo a 6ª semana da Páscoa e graças a Deus, porque Ele é bom. Amém? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Você que vai assistir ao decorrer do dia, a hora que você estiver assistindo, coloque aí, pastor, estou assistindo tal hora. Eu curto todos os comentários, olho todos os comentários, amém? Compartilhe essa mensagem, seja um missionário, seja uma missionária na presença do Senhor. Não guarde essa palavra só para você. Deus quer te usar como um missionário e uma missionária, amém? Denise Souza, Deus abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Patrícia Alexandrina, seja bem-vinda nessa manhã. Irmã Rani Silva, seja bem-vinda nessa manhã. A todos os irmãos e irmãs do manhã com o Evangelho. Hoje é João 16, nós estamos numa sequência de João essa semana. João 16, 12. E vai dizer assim a palavra do Senhor. Tenho ainda muito para dizer, Jesus falando, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciar. Ele fará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, e por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Palavra do Senhor, irmão e irmã, graças a Deus, amém? Uma Cleide Luiza, Deus abençoe. Obrigado, Cleide, por ter avisado do meu áudio, né? Mandei um áudio da oração da manhã, mas, irmão, estou com um sério problema no meu aparelho telefônico e já mandei consertar, gastei dinheiro e não ficou bom. Então, meus áudios estão muito picados. Eu estou usando um microfonezinho para poder melhorar, né, a estabilidade para vocês, tá bom? Gente, nós estamos vivendo a 6ª semana da Páscoa. Páscoa não foi apenas um dia, mas Páscoa são semanas, né? Nós celebramos a Páscoa por várias semanas. Há várias semanas o Evangelho nos lembra o Cristo ressurreto. Todo domingo nós celebramos Páscoa. Todo domingo é dia do túmulo vazio, é dia da alegria, é dia de celebração. Todo domingo é dia de falarmos Jesus ressuscitou, realmente ele ressuscitou. Nós estamos também caminhando para a solenidade no próximo domingo da Ascensão do Senhor. O que é a Ascensão do Senhor? É quando o Senhor Jesus retorna para o céu. Coisa linda, né? Jéssica Helena, bom dia, Deus abençoe. Cosme, bom dia, Deus abençoe. É quando o Senhor Jesus vai para o céu. O texto bíblico, né, do Evangelho da Ascensão do Senhor vai dizer que ele
não subiu escondido, mas ele subiu diante de toda uma multidão de mais ou menos 500 pessoas que andavam e não andavam com Jesus. Jesus fez questão que quem era e quem não era do seu grupo visse esse grande fenômeno que foi a ascensão do Senhor aos céus. Após o quê? Após 50 dias de Jesus ressuscitado na terra, onde ele deu as últimas instruções, onde ele apareceu inúmeras vezes para o discípulo, Jesus sobe aos céus. Nós chamamos esse dia da ascensão do Senhor, né, aos céus, quando ele retorna agora para junto de Deus Pai, onde muitos vão dizer, né, o próprio mártires, São Estevão vai dizer, eu vi Jesus à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Coisa linda. E por isso, os textos dessa semana, né, da liturgia, vai nos falar sobre um outro Consolador. Porque se Jesus vai para o céu, né, Jesus não poderia, a igreja na terra não poderia ficar sem Deus presente. Aqui conosco, né? Porque nós temos Deus no céu, e nesse momento que Jesus está instruindo, o Deus Filho está na terra. Mas também sabemos que após o domingo da ascensão do Senhor, que é o próximo domingo agora, o outro domingo, dia 24, é o dia de Pentecostes. A igreja celebra o dia de Pentecostes. E é muito interessante que o dia de Pentecostes, e para nós, os metodistas, caiu tudo no mesmo dia, o coração aquecido, 24 de maio, e o dia de Pentecostes, qual a igreja recebe o Espírito Santo. Jesus, ele é muito claro, né, sobre a importância do Espírito Santo. Nós não podemos ser igreja se nós não formos guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá força para a igreja permanecer. É o Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, que não deixa a igreja sucumbir nesse mundo aonde a tecnologia muda muito rápido, aonde o costume muda muito rápido, aonde as pessoas mudam muito rápido. O que mantém a igreja de pé é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo na terra que não permite o anticristo de se manifestar. É a presença do Espírito Santo, amados, que nós temos força para caminhar. É a presença do Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado. Você acha que você se arrepende do seu pecado sozinho? Não. Porque a nossa inclinação sempre vai ser para o pecado. Mas o Espírito Santo toca no seu coração. O Espírito Santo toca no meu coração e nos faz sermos pessoas melhores. Por isso Jesus vai dizer, eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Os discípulos já estavam recebendo, amados, muitas informações novas que eles precisavam administrá-las dentro de si. E se Jesus contasse mais coisas que iam acontecer, eles não iam suportar. Já pensou se eles soubessem que eles iam ser martirizados, Pedro de cabeça para baixo, crucificado, um desse jeito, o outro desse jeito, que a igreja
ia ter um tempo que a igreja ia ser jogada no Coliseu. Muita coisa o Senhor Jesus poupou os discípulos naquele momento, porque eles não iriam suportar. E a primeira coisa, amados, que nós aprendemos nessa lição é: existem coisas que nós até oramos a Deus. Existem coisas que nós até perguntamos para Deus como é que vai ser. Mas naquele momento que você pergunta para Deus, naquele momento que você quer saber uma resposta, talvez naquele momento você não vai suportar a resposta. E é por isso que Deus vem, e se cala. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, perguntamos para Deus certas coisas, pedimos certas respostas e não ouvimos uma direção de Deus. E não ouvimos uma resposta de Deus. Por quê? Porque naquele momento você não estaria pronto para ouvir o que o céu teria para dizer sobre aquela situação. Por isso nós precisamos entender que há momentos que Jesus não fala tudo, porque ele conhece a nossa estrutura. E como o salmista vai dizer, nós somos pó. Por isso, amados, o silêncio de Deus é uma forma dele te preservar dentro do processo. O silêncio de Deus é uma forma de você ser cuidado. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele vier, Jesus falando com o discípulo, da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Quem nos leva a vivermos a verdade de Deus é o Espírito Santo. Então tem coisas que Deus não fala, tem coisas que Deus não mostra, mas o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós. O Espírito Santo vai acalmando nosso coração. O Espírito Santo vai nos levando a entender bem devagarinho, porque ele é calmo, ele é manso e ele convence. Tem coisas que o Espírito Santo faz devagarinho, porque ele precisa te convencer e me convencer, entender o processo. Tem respostas que Deus dá na lata, sim, não, espera. E tem coisas que o Espírito Santo vai trabalhando devagarinho dentro de você. Deus fala conjecturando, né, irmãos? Não estou falando que é assim, mas estou conjecturando. Deus fala para o Espírito Santo, Espírito Santo, essa situação aí o meu filho não aguentaria ouvir sozinho. Trabalha dentro dele primeiro. E aí o Espírito Santo vai trabalhando, até que eu e você estejamos prontos para ouvir a verdade. Olha que coisa tremenda, né? Como é necessário, irmãos, nós termos o Espírito Santo. Como é necessário, amados, andarmos com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não nos engana. Ele nos prepara. Ele nos prepara. Eu lembro de uma experiência mística que eu tive, aonde eu ainda era da igreja do Suécia, né? Apenas um jovem, um simples jovem, nem sonhava em ser pastor. A igreja foi para um passeio, eu não fui nesse passeio. Fiquei em casa, não sei porquê, mas eu não fui nesse passeio da igreja. E era uma quinta-feira de tarde, eu estava deitado no sofá, descansando, e eu tive uma visão de olhos abertos. Eu vi uma multidão de pessoas subindo uma rampa, carregando um caixão.
né? Aquilo ali foi uma coisa de uma fração de segundo. Eu abri o olho, repreendi, né? Sem entender o que estava acontecendo, mas vim. E passou. Acho que passou uma semana. Uma grande amiga minha da igreja, né? Na época, a saudosa evangelista Patrícia Leiras, ela veio falecer. Uma morte que ninguém esperava, uma perca para a igreja na época irreparável até hoje. E quando nós fomos para o velório dela, né, que foi lá no cemitério do Anil, né, quando eu comecei a subir uma pequena rampinha do jeitinho que eu vi na visão, aquela multidão da igreja subir naquela rampinha, eu lembrei da visão de uma semana atrás. No momento eu não entendia, no momento da visão eu não entendi, mas quando eu cheguei lá, eu subi aquela rampa, eu lembrei, e eu entendi que o Espírito Santo já estava me preparando para aquele dia. Por isso, amado, toda verdade será guiada pelo Espírito Santo. Nós não podemos dar um passo sem pedir o Espírito Santo de Deus. Vai na minha frente. Guia os meus passos. Espírito Santo de Deus, guia os meus passos. Você pode repetir isso comigo? Espírito Santo de Deus, guia os meus passos. Novamente, Espírito Santo de Deus, guia os meus passos. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então o Espírito Santo, amado, o Paráclima, ele anda alinhado com o coração de Deus. Romanos, o Paulo vai dizer que o Espírito Santo é aquele que penetra o coração de Deus e conhece os seus segredos. Por isso nós precisamos da ação do Espírito Santo. Por quê? Porque ele não falará dele mesmo, mas dirá e ouvirá tudo e anunciará a vocês as coisas que vão acontecer. Se tem alguém que pode nos anunciar antes de qualquer coisa acontecer, é o Espírito Santo. Quem anda com o Espírito Santo, amados, está um passo à frente. Um passo à frente do futuro. Um passo à frente das notícias que vão chegar. Um passo à frente de tudo que o mundo ainda vai ver ou ouvir. Quem anda com o Espírito Santo está um passo à frente. Porque de uma forma ou de outra, às vezes, nós que não entendemos, ele nos dá sinal. Ele nos leva a saber o que vai acontecer. Olha o que Jesus ainda vai dizer no 14, né? João 16, 14. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, amados, o papel do Espírito Santo sempre vai ser glorificar Jesus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O papel não são três pessoas separadas. É a mesma pessoa com três funções. E o Espírito Santo ele sempre aponta para a obra redentora de Jesus. O Espírito Santo sempre vai apontar para aquilo que Jesus fez na minha vida. Não existe glória para um e não glorificar o outro. Quando eu glorifico um, eu estou glorificando o outro. Por quê? Porque ele vai nos anunciar. Ele vai nos convencer. Ele vai mostrar tudo que nós precisamos ser e tudo que nós precisamos ter. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse, o Espírito vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês.
Percebe que não existe uma troca, um outro Deus? Não. Tudo que o Pai tem é meu, o que o Espírito vai anunciar é meu, tudo que envolve a Santíssima Trindade é para glorificar a Deus. Por isso, nessa manhã, amados, o Espírito Santo não é apenas a bênção, é o Deus da bênção apostólica. O Espírito Santo é o Deus ativo na nossa vida na terra. Os discípulos tiveram Jesus como Deus ativo. Moisés andou com Deus Pai ativo, Abraão andou com Deus Pai ativo. Cada época e cada geração teve a presença de um na terra, de alguma forma. E nós podemos usufruir da presença do Espírito Santo. Por isso, o convite de Jesus hoje para a minha vida e para a sua vida é: ande com o Espírito Santo. Convida o Espírito Santo para estar com você. Tem um livro muito bom. No dia que você tiver uma oportunidade de ler, leia-o, na verdade. A expressão certa é leia-o. Bom Dia, Espírito Santo. Se você tiver a oportunidade de comprar esse livro, compre. Bom Dia, Espírito Santo. Outro livro muito bom que fala sobre o Espírito Santo é O Deus Esquecido. São livros que falam sobre a importância de nós termos o Espírito Santo na nossa vida. Da igreja não esquecer o Espírito Santo, porque é Ele o Deus presente na terra. E no dia que o Espírito Santo for arrancado da terra, o anticristo aparece na mesma hora. Por quê? Porque ele não aparece, porque Deus está na terra conosco, através do seu Espírito Santo. Essa palavra, irmãos e irmãs, sejam um guia para você no dia de hoje. Ande com o Espírito Santo. Ele te ensinará e te mostrará todas as coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Eu quero orar em agradecimento a Deus ainda pelo aniversário da irmã Cláudia Cecília, né? Cláudia Cecília vê o Evangelho. A Cleide está falando que já leu e realmente é maravilhoso. Bom dia, Espírito Santo. Cláudia Cecília fez aniversário essa semana que passou. Quero agradecer a Deus também, irmãos, né? Aqui diante do altar da Capela da Divina Providência, né? Pelo fechamento do ciclo, né? Da minha habilitação. Graças a Deus passei na prova. Graças a Deus o Senhor nos deu esse presente, essa vitória. Amém? Vamos agradecer ao Senhor também, orar por todos os enfermos, orar também por todos os que precisam, orar pela igreja do Senhor na face da terra, pedindo ao Espírito Santo que possa guiar os nossos passos e que possa guiar a nossa vida. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Deus, porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos orienta nessa manhã. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Deus, que possa nos ajudarmos, sermos amigos do Espírito Santo, andarmos em companhia com o Espírito Santo. Nós queremos estar um passo à frente do mundo quando nós andamos com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nosso meio. Nós pedimos ao Senhor perdão se em algum momento nós esquecemos da terceira pessoa da Trindade. Mas nós te convidamos, guia a nossa vida no dia de hoje. Que a nossa vida seja para glorificar o Teu santo nome. Graças a Deus, nós temos o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Que Ele possa ser o nosso guia e a nossa fortaleza. Agradeço a Deus pelo aniversário da irmã Cláudia Cecília, por mais um ano que a tua filha completa em tua presença. Agradecemos a Deus por esse ciclo, Deus amado, que eu terminei da habilitação, da primeira habilitação.
Muito obrigado porque o Senhor começou comigo e o Senhor terminou comigo. Eu pude ver a mão e o agir do Teu Espírito, Pai, em todas as etapas. Então, aqui diante do altar da capela, nós Te agradecemos, rendemos louvores ao Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, que junto comigo hoje está agradecendo a Deus por essa grande vitória. Oramos por todos os enfermos, oramos por todos os necessitados, oramos nessa manhã pela igreja do Senhor, pela igreja perseguida, oramos pelos sacerdotes, Senhor, pastores, pastoras, oramos, Senhor Deus amado, pelas nossas famílias, porque a nossa família é patrimônio do Senhor. Deus nos deu um dia abençoado, um dia de vitória, que tudo venha dar certo no dia de hoje. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Vamos professar a nossa fé também nessa manhã, no meio da semana, onde nós dedicamos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde há de vir ressuscitar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para todo sempre. Amém. Vamos receber a bênção da família, em nome de Jesus. Senhor, abençoe esta família, que haja paz dentro desta casa, amor no relacionamento e a tua presença em cada ambiente. Restaura o que foi ferido, fortalece o que está fraco e guarde este lar de todo mal. Que nunca falte o pão na mesa, nem a tua palavra no coração. E que esta casa seja conhecida como casa de oração, de paz e a casa da tua presença. Que o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos nós e todos digam amém, amém e amém. Amém, amados? Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã, um dia abençoado para vocês. Fátima Zanon, saudade, Fátima, Deus abençoe. Marrane Silva, irmão Cosme, Daniele, minha esposa, Patrícia Alexandrino, Dora Gomes, minha grande amiga ali da Primavera, a todos os irmãos e irmãs. Se você não deixou seu recadinho aqui, meu pai, deixa seu recadinho aqui, amém? Deixa sua mensagem, eu quero ver você, abençoar você, em nome de Jesus, amém? Senhor nos permitindo, querendo, nós estamos aqui sexta-feira para mais uma manhã com o Evangelho e a consagração da água e do Salmo 91, amém? Gente, com Jesus é só vitória. Ande com o Espírito Santo. Você não terá prejuízos, você terá benefícios. Amém? A paz, um dia abençoado.